Marcos 8. Marcos 8. Precisa mesmo. Se bem que não, hoje foi bem mais sagrado. Vamos deixar a energia desse menino. Nossos tapetes. Marcos 8. Nós vamos ler Marcos capítulo 8, nós vamos ler o verso. Opa! Vou pedir para pegar só essa janela aqui, porque senão alguém não vai me deixar ver o texto. Marcos 8. Versículo número, aqui no 8, nós vamos ler o número 8, 27. Marcos 8, 27. Porque nós vamos. Essa mesma pergunta também se encontra lá no livro de Mateus, no capítulo 16. Como é que ficou tranquilo? Foi só tirar de pé da região. Parou de chorar na hora. Marcos 8 fala assim, 27, fala assim. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? Nós vamos ter essa mesma pergunta sendo feita, esse mesmo episódio sendo reproduzido mais tarde por Mateus. Muito provavelmente, como a gente já sabe, o livro de Marcos foi o primeiro evangelho, segundo Marcos foi o primeiro a ser escrito, depois Mateus, depois Lucas, e lá no ano 93, 96, o de João, provavelmente é o último evangelho a ser escrito. Desses três, Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos, são os evangelhos onde eles caminham mais juntos. E muitas coisas que existem no evangelho, muitos episódios do evangelho de Lucas, de Mateus, de Marcos, eles vêm com a mesma ótica. E eu confesso para você que essa semana foi difícil, porque eu e o Rafa esteve comigo numa escola, a gente foi dar lá sobre a análise de Gênesis, do capítulo 1, 2 e 3. Então eu passei a semana toda estudando isso, a semana toda. Eu cheguei em casa segunda-feira, um tanto de livro aberto. Terça, um tanto de livro aberto. Quarta, um tanto de livro aberto. Quinta, um tanto de livro aberto. Sexta, um tanto de livro aberto. Só estudando. Outras óticas sobre o Gênesis. É algo que eu já estudo há 2 anos, mas quando você vai dar aula, você dá aquele... E para hoje eu fiquei pensando o que a gente ia falar sobre hoje, porque estava na minha cabeça. As coisas Golias, aí na minha cabeça está Gilgamesh. Está tudo na minha cabeça, assim, ficou fervilhando. Eu falei, não, eu preciso me ver livre desse negócio. Pra gente. Porque senão. E a tendência era, não, domingo eu vou falar sobre isso. Só que eu falei, não, eu quero me ver livre desse negócio agora. Aí nós criamos alguns slides. Depois nós vamos, nas nossas terças-feiras, a gente estuda junto aqui. O Rafa já pegou tudo, foi muito gostoso lá. Vai ser bom porque tem um pessoal que me perturba, tem um ano sobre esses negócios. Eles querem saber a diferença do 1 para o 2 e da humanidade para Adão e Eva. E foi gostoso, né, Rafa? Trabalhou devagarzinho, então falei, bom que eu já fico com um trabalho pronto para quando voltar as nossas terças-feiras. A gente já me falou isso semana passada, que a Bruna, estava eu, Bruna, o esposo dela, aí ela, eu entendo isso até hoje. A partir de fevereiro a gente estuda isso com mais minúcias. E aí eu comecei a ler, e eu tinha um negócio no meu coração, que eu estava meditando há algum tempo, e eu queria trabalhar esse texto. Só que aí quando eu comecei a trabalhar esse texto, eu caí no texto de Marcos.
Na verdade, eu caio no texto de Mateus, que é um texto que nós até ministramos sobre ele aqui, que é quando Jesus faz essa pergunta para os discípulos, falou assim, quem diz esses homens que eu sou? Aí, uns dizem que sou é Pedro, outros dizem que sou Elias, outros dizem que sou Moisés. Aí Jesus fala assim, e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro, ousadamente, vira e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós já ministramos sobre esse texto aqui. Só que me veio uma curiosidade, e me veio uma coisa, e eu fui estudar quando isso aconteceu, e é muito importante essa pergunta, porque essa pergunta, ela acontece num tempo de passagem, de uma fase para outra. Se a gente puder dividir a grosso modo o ministério de Jesus, ele tem duas fases marcantes. Principalmente Marcos e Mateus, eles marcam muito bem essas fases. É a primeira fase, que é a fase dos milagres, que é a fase do vamos ver, que é a fase eufórica, que é a fase onde tudo acontece. E a segunda fase é uma fase... Depois eu te peguei isso, calma, não sei se vocês estão olhando para ele, depois eu te peguei. Ele estava lá tranquilo, agora ele está acelerando o negócio. E a segunda fase não, é a fase em que Jesus ensina os discípulos que a caminhada com ele também é uma caminhada de sofrimento. Agora a primeira fase é eufórica. João capítulo 3 já começa o seu ministério. João fala assim, e assim deu início ao ministério. Para João começa com milagre. E a segunda fase, pelo menos por exemplo, se eu não me engano, Mateus, a primeira fase é cheia de milagres. A segunda fase ele vai falar de no máximo 5, 4. Marcos vai falar de 2 a 3. Lucas vai falar de 4 a 5 milagres. Na segunda fase do ministério de Jesus, que é a fase onde ele se recolhe e ele quer ter um tempo, mas um tempo a sós com os seus discípulos. E às vezes na nossa leitura do texto, isso passa despercebido. Porque a gente lê o texto como se o texto estivesse todo acontecendo na mesma época. E não. Jesus andou por essa terra a partir do seu ministério 2 anos e meio a 3 anos efetivos. E esse tempo aqui é mais ou menos um tempo de 2 anos a 2 anos e meio. Que acontece essa pergunta. Jesus já estava partindo para uma outra fase do seu ministério. A primeira fase era caracterizada pelos milagres, não por causa dos milagres em si, mas porque os milagres evidenciavam 2 coisas. Jesus apontava, os milagres falam de algo presente, e aí eu vou usar uma palavra, vou explicar para ela o que é, e de algo escatológico. Presente, o reino de Deus chegou. Escatológico, fala do futuro, que vai acontecer. Um dia vai ser assim para todos. Então os milagres de Jesus estavam mostrando isso. Olha, o reino de Deus chegou. Por quê? Porque Jesus já estava cumprindo o que estava lá no Antigo Testamento. Os surdos ouvem, os cegos veem e os coxos jogam. E assim é o reino de Deus. E no dia que ele for instalado na sua totalidade, todo tipo de mal que assola o ser humano vai sair. Então, quando Jesus começou seus milagres, uma das coisas que ele estava apontando era isso. O reino de Deus chegou. A segunda coisa que ele apontava a partir dos seus milagres era: eu sou o Messias. Eu sou a promessa de Deus. Eu sou aquele que todo o Antigo Testamento anunciou. Eu cheguei e eu estou aqui. Então, essas 2 coisas, a primeira fase de Jesus apontou para isso. E também, por causa disso, Jesus faz essa pergunta para os seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Quem que o povo está falando que eu sou? Não, o povo está falando que o senhor é Moisés, está falando que o senhor é João Batista, né? Vamos pensar, João Batista, o primo de Jesus, tinha acabado de morrer. E é interessante o texto de Marcos, porque o texto de Mateus, quando Mateus escreve a partir dessa pergunta, o texto de Mateus é direto, mas o texto de Marcos, eu não sei se você já leu, ou já prestou atenção,
No texto de Mateus, Deus, Cristo, Filho de Deus e tal, continua tudo. E depois de Jesus começa a anunciar a sua morte de forma mais enfática. E depois nós temos a transfiguração, que está Pedro, Tiago e João lá no monte. E a transfiguração, aquela coisa maravilhosa. E isso marca a segunda fase da vida de Jesus aqui. Só que em Marcos tem um fato muito interessante. Porque Marcos, em vez de ele continuar essa história direto, como Mateus faz, e Marcos provavelmente é o primeiro a escrever, nós vamos chamar o evangelho de Marcos de proto-evangelho, até porque ele é menorzinho, 16 capítulos, é bem mais curtinho, você pega o de Mateus, tem 28. Mas aí ele vira e fala assim, no meio dessa história toda, no meio da história para essa pergunta, Marcos põe a cura de um cego. Eu falei, por que Marcos fez isso? Por que no meio dessa história, Marcos pôs a cura de um cego? Por que Marcos não anunciou o evangelho como os outros evangelistas colocaram? E aquilo me inculcou a cabeça. E para isso, eu queria, se eu puder dar um tema para essa mensagem hoje à noite, eu colocaria 2 temas. Quem dizem ser o Filho, ou o que dizem sobre mim, e o subtema seria os poderes que encantam. Porque a primeira fase de Jesus é uma fase das multidões. Porque a primeira fase de Jesus é a fase dos milagres. Porque a primeira fase de Jesus é a fase onde vale a pena seguir Jesus, porque seguir Jesus significa ter todos os desejos atendidos. Essa é mais ou menos a primeira fase. O surdo ouve, o cego vê, o coxo anda. E isso junta a gente, isso a galera pira. Isso faz com, e essa fase dos poderes, e aos poderes que muitas vezes e atrás dos poderes que o ser humano anda. Em todos os tempos e todas as eras. Muito do que a gente faz para adquirir poder. Muito do que a gente busca para adquirir poder. Ninguém quer ter dinheiro pelo dinheiro. Se o dinheiro não desse para fazer nada, se ele não desse para alcançar nada, a gente não queria ter dinheiro. Mas a gente quer ter dinheiro pelo que ele alcança, e o que ele alcança muitas vezes demonstra que nós temos poder. Tem as questões dos estudos, por exemplo. Muita gente tem que falar assim, vou estudar para quê? Muita gente estuda por causa do poder, ou do tipo de poder que de repente essa informação traz para ele. Vou estudar para quê? O cara lá estudou e não conseguiu nada na vida, não é ninguém. Então nós, seres humanos, somos seres humanos que vivemos em busca do poder. Nós, seres humanos, somos seres humanos que vivemos em busca da autossatisfação. E isso é desde que o mundo é mundo, né? Isso lá desde o jardim. Quando, vamos pensar aqui, né? Porque essa semana eu fiquei nesse dia todo, para pelo menos lembrar. Quando Adão e Eva estão lá no Éden, a serpente os engana, mas a culpa não foi deles também, eles querem ser enganados, o ser humano é isso, a gente quer ser enganado às vezes. A gente está afim de ser enganado, né? E é legal quando alguém fala, porque a gente pode transferir a culpa. Quando alguém fala com a gente, fala, opa, não foi eu, foi... Ué, Deus falou lá em Gênesis capítulo 3, a mulher olha, o homem olha, vê a fruta, ué, pode comer, não vai dar nada não. E se vocês comerem, vocês vão ser como Deus. E aí é interessante, que eu estava estudando essa semana, que quando eles comem, a primeira experiência que eles têm, porque a desobediência faz isso, a primeira experiência que eles têm depois que eles comem é a experiência da vergonha. Porque a Bíblia fala assim, que eles terminaram de comer e viram que estavam nus.
É mais ou menos isso que o poder faz com a gente também, porque a gente vai buscar o poder e a gente descobre que ele nunca vai satisfazer o desejo do nosso coração, e quanto mais a gente tem, mais a gente vai querer, e quanto mais a gente quer, mais a gente vai correr atrás, quanto mais a gente alcançar, mais a gente vai ter, e a gente vai descobrir que não valeu. Tá, desde o Éden, nós estamos repetindo essa história, desde o Éden, nós estamos vivendo essa história. Interessante nesse texto de Jesus fazer essa pergunta, eu achei fantástico, porque geralmente quando a gente lê essa pergunta de Jesus, a gente lê essa pergunta de Jesus aqui no 27, porque, eu não sei se vocês vão lembrar aqui da escola bíblica, nós que dividimos a Bíblia em capítulos e versículos. Não existia essa divisão quando o autor escreveu, ok? Então quando a gente lê a Bíblia, aí quando você lê a sua Bíblia, né? Eu estou com 3 Bíblias aqui hoje, porque uma eu tinha esquecido aqui, a outra eu estava no meu carro, e eu quis hoje vir com essa aqui para matar a saudade da minha Bíblia Vida Nova Antiga, que essa Bíblia aqui tem mais idade do que o Arthur. Deve ser quase a minha idade essa Bíblia, deve ter uns 17 anos, eu acho. A senhora está vendo a maldade nesses é isso que eu vejo. Você está vendo a maldade desses meninos? Você está vendo aí do seu lado. Você acha que é gente boa, mas você está vendo a maldade no coração aí. Engraçadíssimo, obrigado aí. Daniel também acha, isso é verdade. Isso é verdade. Mas aí como a gente, para nós, a divisão de versículo, para nós está certinho. Só que se você ler esse versículo, você vai ver que essa pergunta de Jesus, ela não é feita, ela é feita por causa do que aconteceu anteriormente. Ela não foi feita para eles responderem ao léu. Ela foi feita porque antes disso, Jesus observou algumas coisas a partir dos fariseus e saduceus, que inclusive eram inimigos, entre aspas, eles eram rivais, mas eles se juntaram para tentar pegar Jesus. E vamos ler lá o texto a partir do versículo 14, 8:14. Ora, aconteceu que eles... Espera aí, deixa eu só pegar aqui no versículo 11. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando, pediram-lhe um sinal. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que me pedes esse sinal? Por que me pedes esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não lhe será dada sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar para o outro lado. No texto de Marcos, no texto de Mateus, está falando assim: para essa geração só haverá um sinal. Vocês vão lembrar qual que é? O sinal de Jonas. Você lê lá, no livro de Mateus, a partir do Mateus capítulo 16, versículo 1 ao 20. E essa geração terá só um sinal. Só um sinal que eu vou dar para essa geração. É o sinal de Jonas. E continua. Ora, aconteceu que eles esqueceram de levar pães. Quem esqueceu de levar pães? Os discípulos que estavam com Jesus. Mas se você voltar atrás no versículo do capítulo 8, Jesus tinha feito a multiplicação de pães e peixes. Ou seja, está dentro da mesma história. Jesus multiplica pães e peixes, e Jesus faz isso quantas vezes? 2 vezes. Jesus multiplica pães e peixes 2 vezes. Ele alimenta, se não me engano, quantas mil pessoas? E no outro? Num 5.000 fora crianças e mulheres. No outro, eu tenho que lembrar agora que eu vou ler aqui, são 4.000, é menos. Só que a palavra usada para essas 2 multiplicações é o seguinte: na hora que Jesus multiplica mais, sobrou mais comida. Porque lá
sobraram no total 12 cestos. Só que os cestos, a palavra cestos aqui no grego, para um é cesto pequeno e para outro é cesto grande. Deus está mostrando o seguinte: quanto mais você reparte, mais Deus tem para dar. Quanto mais você retém, mais você vai querer ter e menos de Deus você vai receber e menos satisfeito você vai ser. Aí Jesus fala assim, nós vamos ler o texto aqui. Vocês vão acabar de ver a multiplicação? Show de bola, gosto desse barulho, não tem como ouvir. Vocês vão acabar de ver a multiplicação aí, não, gente? Vocês vão acabar de ver que eu multipliquei, vocês foram testemunha. E eles estavam preocupados porque eles esqueceram o pão. No livro de Mateus, por isso que é legal você ler as duas histórias, porque para Mateus fala que eles foram sem pão. Marcos vai falar que havia um pão no barco. E eles discorriam entre si: o que temos que não temos pão? Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discordeis sobre não teres pão? Ainda não considereis nem compreendeis? Tendes o coração endurecido. Tendo olhos, não vedes. Tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais de que quando partiu 5 pães para 5.000, quantos cestos de pedaços recolhestes? Respondeu eles: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhe disse: não compreendeis ainda? Jesus falou: vocês não compreenderam ainda? Vocês não entenderam ainda o que eu estou tentando dizer? Aí no meio dessa história aqui, diferente do que Mateus faz, Marcos põe a cura de um cego de Betsaida. Só que agora vamos pular essa parte e vamos aqui para a pergunta. Então Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? Ou seja, depois de passar por esse episódio, depois de ter mostrado para os discípulos, falado de pão para os discípulos, da multiplicação dos pães, Jesus fala assim: vocês não estão entendendo nada, vocês estão vendo e não estão percebendo. Vocês estão escutando e não estão ouvindo, não estão entendendo. E aí no meio dessa história ele coloca assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram o cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e aplicou-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens como árvores andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Quando eu li esse negócio, eu falei: gente, por que Jesus? Por que Marcos coloca essa história no meio do diálogo entre Jesus e os seus discípulos? Por que Marcos, de forma espantosa, traz esse milagre para esse novo começo do ministério de Jesus? Ou para esse recomeço, ou para essa continuação, ou para essa segunda fase? E existe um porquê muito interessante. Porque Jesus, porque lá em cima Jesus estava falando assim: vocês estão andando comigo e não estão... Vocês estão andando comigo, vocês não estão percebendo quem eu sou de verdade. Na verdade, muitas vezes, nós precisamos de entender o que nós queremos com Deus, o que nós queremos com Jesus. Nós queremos nos entregar, nós queremos ser servos, nós queremos que Ele seja o Senhor da nossa vida, ou nós queremos apenas benesses. Lembra que eu falei no início dessa mensagem? Até aqui, aproximadamente, tem 2 anos que essa galera está andando com Jesus.
Jesus fazer coisas que ninguém nunca fez. Tem 2 anos que essa galera está vendo o povo abraçar Jesus. Tem 2 anos que tem gente que está tentando matar Jesus, e tem hora que vão matar Jesus e o povo não deixa. Como quando João descreve que Jesus foi lá a Jerusalém, e o fariseu falou, ó, o povo está do lado dele, vamos ficar na nossa. E eles estavam maravilhados, é bom demais andar com Jesus. Porque com Jesus sempre tudo dá certo. A gente chega num lugar, as pessoas ficam maravilhadas com a forma que ele fala e com as coisas que ele faz. E na cabeça deles também, porque eles tinham a esperança do Messias. Quem que é o Messias? É o ungido, é aquele que traria libertação. Nessa esperança, Jesus está libertando cegos, Jesus está libertando coxos, Jesus está libertando paralíticos, e o ápice da libertação de Jesus será a libertação da nação. O ápice da libertação de Jesus vai, e vamos continuar do lado de Jesus, porque do lado de Jesus tudo sempre dá certo. Ou, se a gente quiser contextualizar, ou se a gente quiser trazer para os nossos dias, do lado de Jesus ninguém fica doente, do lado de Jesus ninguém fica sem comer, do lado de Jesus ninguém passa necessidade alguma, do lado de Jesus não existe sofrimento. Isso começa a ser incutido na cabeça desses discípulos a partir de tudo que eles estão vendo. Agora, é interessante porque depois de 2 anos andando com Jesus, muitos só conseguem ver isso. E esse é um dos grandes problemas que nós temos muitas vezes como evangélicos. Porque a gente começa a andar com Jesus e muita coisa dá certo, muita coisa acontece, e a gente acha que a vida cristã sempre será maravilhosa. A gente acha que a vida cristã sempre será como um parque de diversão. Não, tem tempo difícil sim. Tem hora que as coisas fogem ao nosso controle sim. Tem hora que as coisas não dão certo. A gente estava na aula ontem, eu e o Rafa, e lá nós temos um menino, inclusive o nome dele é Atos. E o Atos tem paralisia. E ele tem paralisia, a paralisia dele é total, no sentido assim, de coordenação. Ele não tem coordenação certa. As mãos são tortas e tal, ele não consegue falar normalmente como a gente fala, como a gente diz ser normal e tal. Mas ontem ele falou uma coisa que eu falei, que isso? Dando aula lá sobre gente, sobre pecado, sobre tal, sobre o homem, sobre... E aí ele virou e falou assim, e ele pediu para falar, muitas vezes. E ele pediu para falar, mas ele falou um negócio que eu falei, Atos, eu queria te agradecer por compartilhar isso com a gente. Eu falei, escreve um livro. Porque ele falou assim, eu sou assim e não é culpa de Deus. Eu falei, nu. Ele falou assim, eu sou assim e o erro foi humano. Não é culpa de Deus. Fiquei olhando para ele assim e falei, gente, por muito menos nós culpamos a Deus, por muito menos nós achamos que Deus não gosta da gente, por muito menos nós achamos que Deus foi para longe. Ou se a gente não acha, alguém acha isso por nós. Como o próprio texto, mais tarde, o Mateus, o próprio Lucas fala assim, quem pecou, João capítulo 9, se não me engano, ele ou seus pais, Jesus? Nem ele, nem seus pais. Na vida, nem sempre as coisas dão certo. Nós vamos ficar tristes, a gente vai chorar, mas na vida, nem sempre as coisas acontecem do nosso jeito. E quando ele falou aquilo ontem, no finalzinho da aula, eu falei com Deus assim, valeu esses 5 dias aí, quase que sem dormir, porque à noite eu fico entusiasmado, fica rodando na minha cabeça. Eu falei, valeu demais a pena, só para ouvir isso. Porque alguém entendeu que mesmo nos infortúnios da vida, mesmo quando as coisas não dão certo, mesmo quando o sofrimento se achega a nós, Deus não é culpado e Deus não foi para longe. Deus é Deus de perto. E nessa primeira fase a galera achou que
que Deus seria só esse aí. É interessante o relato, que é diferente de Mateus, Marcos e Lucas. João tem o seu relato cronologicamente certinho, como os outros sinóticos têm. João não é mais. João ele começa falando assim, que Jesus começa a falar uns negócios, aí João fala assim, e pela palavra de Jesus ser duras demais, muitos dos discípulos que andavam com ele deixaram de andar. Porque Jesus fala assim, vocês querem andar comigo de verdade? Vocês vão achar que a vida vai ser festa o tempo todo. Porque a primeira fase é essa. Isso acontece às vezes na nossa vida. Isso acontece às vezes na nossa comunidade. Isso acontece às vezes no nosso relacionamento. Isso acontece às vezes no nosso trabalho. Primeira parte é só festa. E lembrando que de festa nós entendemos. Glórias a Deus por isso. Só que tem tempo, mas tem hora que a gente tem que estar junto para sofrer. Que a gente tem que estar junto para animar um ao outro. Lembra de Jesus lá no Getsemane? Foi um momento de extremo sofrimento de Jesus. Foi um momento onde Jesus virou, e a Bíblia fala que ele se angustiou, e é legal, né, entender que Jesus angustiou. Isso é muito bom para a gente saber, eu já falei sobre isso. Um dia eu volto a ministrar sobre isso aqui. A angústia faz parte da vida humana, e talvez, se a gente quiser ser mais sincero, a vida humana é uma angústia, e a gente pode trabalhar sobre isso. Viver é angustiante. A vida humana é angustiante. Quer dizer, o Kierkegaard lá, o pai do existencialismo, é angústia. Mas, tem horas que são mais, tem horas que são menos, mas é difícil. São incertezas demais. A gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. A gente planeja, mas a gente não tem a certeza de que vai dar certo. É angustiante muita coisa. A gente sai para trabalhar e não sabe se vai voltar para casa. E tem tempo que é mais angustiante ainda, que é o tempo que Jesus viveu lá no Getsemane. Aí nesse tempo de angústia, o que Jesus fala? O próprio Provérbios fala o quê? Que na angústia nasce um irmão. Então a resposta da angústia diante do texto bíblico é: não anda sozinho. Porque se é angustiante, tem alguém para te dar a mão. A partir da palavra do Antigo Testamento, por isso que é melhor serem dois do que um. Porque no tempo da angústia que um cai, o outro fala assim: nós estamos juntos. Poxa, não aconteceu do jeito que eu queria. Poxa, é difícil mesmo, nós estamos juntos. Você não vai ficar sozinho nesse. No Getsemane, a Bíblia fala que Jesus suou gotas como gotas de sangue. E nesse tempo da angústia, quem Jesus procurou? Jesus procurou as pessoas que estavam andando com ele. Aí ele chegou e falou: vocês estão dormindo? Eu quero que vocês estejam perto de mim. Eu acho que o ano passado foi muito gostoso para a gente. E esse ano é um ano que vai ser melhor ainda, e foi muito legal. Porque na quinta-feira a gente esteve no Monte orando, pela iniciativa de duas irmãs que nos levaram, a Dai e a Carla. E foi muito gostoso. E a gente orou pela igreja, orou pelos mistérios, orou pelos líderes, orou por tudo. E algumas orações eu fui guardando no meu coração, e oramos muito pelo ano de 2019, e que o ano de 2019 vai ser um ano diferente do ano de 2018. Não que o ano de 2018 foi ruim, não, foi muito gostoso. Mas 2019 vai ser um ano, nós vamos pensar para fora e crescer no Senhor e tal. E aí eu fui guardando aquilo, eu falei: mas a gente tem que entender que tem hora que as coisas não vão ser do jeito que a gente espera. Tem hora que a gente vai precisar de se dar as mãos, porque de repente muita coisa vai dar errado. E a gente precisa entender que andar com Jesus é saber que as coisas vão dar errado e nós não vamos desistir, porque Jesus não desistiu. Diante da cruz, Jesus falou: seja feita a sua vontade. Eu quero viver de acordo com a vontade do Senhor. Tem hora que a gente vai chamar alguém, que você vai ser aconselhado, você vai falar: ah, não concordo com isso, eu discordo, eu concordo. Igreja é assim. Nós vamos ter fases maravilhosas de alegria, de regozijo e de brincadeira.
Vai ter hora que Jesus vai chamar a gente e vai falar assim, nem sempre vai ser assim. Nem toda hora as coisas vão dar certo. Nem sempre você tem uma... É outra bobagem. A gente nunca tem o controle de nada, né? E a gente acha que tem. Olha quem está aí, gente. Guarda essa menina, ela trouxe carne para mim na festa. Nem sempre a gente tem o controle. E aí? Nem sempre. E é interessante, eu acho essas coisas interessantes que esse texto Deus fala assim. A primeira fase, todo mundo feliz, todo mundo contente. A segunda fase, Jesus separou um tempo para ensinar. E Jesus começa o seu ensino com uma pergunta. Primeira fase, todo mundo andando junto. Segunda fase, quem vocês dizem que eu sou? Aí começa para mim, nesse texto, o divisor de águas. No ministério terreno de Jesus. Aí o pessoal, aí Pedro, entusiasmado sempre, né? Segundo laço lá, o sanguíneo, aquele coraçãozão assim, falou, agora eu vou arrebentar. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro fala isso, Jesus fala assim, acertou. Aí Jesus fala assim, aí Pedro feliz, a galera pensando que tudo ia ser de acordo com o que eles pensavam, de acordo com o que estava no coração deles. Aí Jesus falou o seguinte, você acertou, eu quero dizer para vocês que eu vou morrer. Você vê? Pedro acaba de dizer que ele é o Messias, o ungido, aquele que traria a libertação, aquele que traria todo o ministério, que na cabeça deles era o ministério profético, veterotestamentário. Eles falam assim, e eu vou morrer. Aí esse mesmo Pedro fala assim, não vamos deixar o senhor morrer de jeito nenhum. Aí Jesus fala assim, se isso é o Satanás que está falando, se a revelação foi de Deus, agora é o diabo falando. Porque é o diabo que fala para a gente que na nossa vida tudo sempre vai dar certo. É o diabo que fala para a gente que na nossa vida nós não vamos ter sofrimento. E é o diabo que fala para a gente que na nossa vida todos os nossos projetos Deus está assinando embaixo. Quem fala isso é o diabo. Todos os projetos egoístas Deus está nele. Quem fala isso é o demônio. Aí Jesus fala com Pedro assim, ei, isso só pode ser coisa do Satanás. Porque a segunda fase, meu irmão, vai ser dura. E Jesus está respondendo uma pergunta para os fariseus. Porque os fariseus estão falando, pedem para Jesus um sinal. É coisa que às vezes a gente quer até hoje. E é interessante que o texto fala que os saduceus e os fariseus pedem um sinal. Separa aquelas duas meninas para mim, por favor. Quem é a monitora da sala? Aquelas duas meninas ali. A gente só trocar junto. Fica aqui para mim no meio. Fica aqui no meio para mim, filho. Fazer um favor. Obrigado, porque elas atrapalham a sala. Obrigado, querido. Esse menino é de Deus demais. Obrigado, tá? Obrigado que você fez isso para nós. Vocês podiam perturbar muito. Deixa o menino agora livre aí. Oh, Deus é muito bom, né? Olha que Deus providencia alguém para ajudar a gente. E aí eles pedem um sinal. Esses dois grupos que eram inimigos assim, que eram facções do judaísmo, que não pensavam iguais, eles se juntam. Nós queremos um sinal. Aí Jesus fala assim, não vai ter sinal nenhum mais, a não ser o sinal de Jonas. Agora é interessante, porque quando a gente fala de sinal de Jonas, lógico que o texto está falando de, né, a maioria dos teólogos não está falando isso para a gente, dos 3 dias que Jonas passou lá na barriga do grande peixe. Por que quando fala quando barriga eu sinto? Mas graças a Deus o nutricionista está aqui, eu estou seguindo direitinho. Só hoje que eu não almocei, minha esposa falou que eu ia contar para ela, mas eu já estou falando aqui no culto. Aí eu falo, claro que você não almoçou, mas eu estou seguindo direitinho. Hoje eu pus a camisa e falei, opa, senti que deu uma... Fiz caminhada certinha essa semana, 3 vezes por semana. Amanhã eu estou de novo, tá? Também, certinho.
sinal. Aí a gente pensa, o sinal é... Os três dizem, não, tem algo além. Qual que é a história de Jonas? A história de Jonas é a história de alguém que foi chamado para falar de Deus com um povo que ninguém queria falar, que era o povo de Nínive. Aí Jonas falou o seguinte, olha o que Jonas faz. Gente, isso aqui é lindo. Olha a ideia de Jonas. Se eu for falar de Deus para esse povo, sabe o que vai acontecer com esse povo? Eles vão se arrepender. E esse Deus, que é misericordioso, vai ter misericórdia deles e não vai matar esse povo. O sinal de Jonas também é o sinal da misericórdia. É o sinal de um Deus que não está olhando só para aqui para dentro e não está olhando só para os nossos desejos, mas que espera de nós uma atitude para aqueles que têm fome e sede de justiça. Esse também é o sinal de Jonas. Só que o que Jonas quer fazer? Jonas foge. É o que continua acontecendo com a gente quer continuar fugindo. A gente quer continuar indo para distante do centro da vontade de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós temos vivido o cristianismo com base na religiosidade e não na espiritualidade. Porque a espiritualidade prepara a nossa vida para o desejo de Deus lá fora. Agora a religiosidade faz com que nós possamos ser muito bons aqui dentro. E quem está aqui dentro consegue julgar quem está lá fora. Agora, quem sai daqui de dentro só consegue amar quem está lá fora. Porque você começa a fazer como Jesus. Você começa a ter compaixão, porque você sente a dor do próximo. Religioso não sente dor do próximo e religioso está preocupado com o seu status quo. Vamos pegar os fariseus. Quem que eram os fariseus? Os fariseus eram os vaidosos. Eles eram os vaidosos. A vaidade por causa da religião. Eles faziam tudo certinho. Vamos ler lá Mateus, o livro de Mateus, capítulo 6, onde Jesus ensina a orar. Jesus fala assim, não façam como os fariseus, porque são vaidosos. Eles vão para as praças e eles gritam para todo mundo saber que eles são santos. Esses eram os fariseus. Eles eram vaidosos. Vaidosos com a sua religião. Vaidosos com a sua lei. Vaidosos com as suas práticas. Tá comendo sem lavar a mão, hein? Ei, esse gay tá comendo sem lavar a mão. Eles eram vaidosos. Mas tinha que lavar a mão? Não, o texto está falando que para eles tinha que lavar a mão toda hora. Eles estão esquecendo do escrito de Levítico, é o lavar as mãos na hora dos rituais da purificação ou dos cultos que o sacerdote tinha que fazer, mas eles pegaram isso e multiplicou. E tem hora que a gente é igual fariseu, que a gente quer meter o pau. Tem hora que a gente é igual fariseu, que a gente quer mostrar que a gente é bom, que a nossa santidade é a santidade que Deus espera. E Deus, aí é interessante porque Jesus ali, ele muitas vezes ele repete a fala de alguém com quem ele aprendeu muito, que foi João Batista. Ele repete a mesma fala: hipócritas. Aí é interessante Jesus falando em Mateus, no capítulo 3, João Batista fala isso também no capítulo 3, raça de víboras, saduceus e fariseus. Vocês acham que são diferentes, mas são farinha do mesmo saco. Quem são os saduceus? Saduceus é a galera orgulhosa. Se um é vaidoso por causa da sua religião, o outro é orgulhoso por causa da sua posição. Qual que era a posição do saduceu? O saduceu, muitos sacerdotes eram saduceus e eles eram mais amigos da nobreza. E como amigos da nobreza, eles tinham dinheiro. Que tipo de poder que a gente está buscando? É só olhar para a melhor felicidade do mundo, gente. Ih, meu Deus. Que tipo de poder que a gente está querendo? O poder da religião? Olha, o outro está errado, isso aqui não pode, deixa de fazer. Nós temos isso aí, no nosso meio nós temos um tanto de coisa que não pode.
Aí a religião, inclusive, é mestre de falar o que não pode. Ou a gente quer o poder do céu do seu, vamos ficar nobre e crescer para a gente ficar poderoso e a gente ficar com dinheiro e a gente... Porque aí isso aí é o outro lado da mesma moeda, que são os saduceus. Só que a gente esquece que todos esses estavam contra o Cristo. E a gente tem que tomar cuidado de, ao se converter, não se tornar religioso. Porque essa religiosidade é contra o Cristo. Que isso, você viu, tal. Jesus fala assim, olha o sinal de Jonas. Sai do seu lugar de conforto e vai para um lugar onde ninguém gosta de mim. Mas se eu for para esse lugar que ninguém gosta do Senhor, sabe o que vai acontecer? O Senhor vai gostar deles. E o Senhor vai ter misericórdia deles. Eles fazem muita... Sabe o que os ninivitas faziam? Olha como que era a guerra dos ninivitas. Eles eram maus por natureza. Por isso que o povo de Israel não gostava deles. Eles chegavam numa cidade, cercavam a cidade se rendia. Quando a cidade se rende, o que você tem que fazer? Você vai entrar na cidade, pegar os despojos de guerra e fazer daquelas pessoas prisioneiras. Quem é da militar, do exército, sabe disso. Existe uma ética na guerra. É igual que esse filme, você não pode pegar uma bazuca e tirar uma pessoa só. Se pegar uma bazuca para tirar no peito de uma pessoa, você é preso, porque na ética da guerra você atira com outro tipo de arma. Sabe o que os levitas faziam? Eles cercavam a cidade, o pessoal se rendia, eles entravam na cidade, furavam o olho de todo mundo, saía da cidade, jogava fogo, o povo morrer queimado tentando se salvar. É aqui embaixo? Ah, não, você está marchando. Não, essa fase é interessante. É de Deus. Mas outra coisa que eles faziam, matavam por empalamento. Você sabe o que é empalamento? Empalamento. É bom nem contar. Enfia a estaca por um orifício que tem embaixo até sair pela boca. Aí Deus fala assim, vai falar de mim para esse povo. Jonas fala assim, estou fora. Aí Deus fala assim, tá vendo? Esse sinal que eu vou... Quem andar comigo tem que ter essa marca. Quem andar comigo vai andar com quem ninguém quer. Quem andar comigo vai aceitar quem ninguém quer. Quem andar comigo tem essa marca. Tem esse sinal, esse é o sinal. Porque eu aceito essas pessoas no meu meio. Porque essas pessoas foram escolhidas, eu que escolhi. Por isso que mais tarde Jesus é acusado do quê? Jesus é acusado de ser amigo de beberrões e pecadores. Aí Deus fala assim, mas eu vim para esse povo mesmo. Mas andar com o Senhor, mas não dá para a gente ficar andando com o Senhor, andando com esse povo, porque vão falar mal da gente. Vocês querem andar comigo? É assim mesmo, é todo dia. Mateus, Marcos e João vão estar falando. Quer andar comigo? Tome a sua cruz. Você está preocupado com a sua reputação? Então você é fariseu. Ou você é saduceu. Se você está preocupado com o que vão falar de você por causa do que você está fazendo por amor a Deus, então você não está sendo servo. Ou você é saduceu, você está preocupado com o que você pode perder financeiramente diante do rei. Ou você é fariseu. Você está preocupado com a pseudo-santidade que você demonstra lá fora quando você sai gritando para orar. Nossa, ele é diferente, olha o que você vê. Ele nem passa por Samaria, porque Samaria é o lugar dos impuros, ele dá a volta, e se ele passar, ele não toca. Se uma urgência acontecer, ele vai passar, ele leva os utensílios dele na mão para não pegar o que os samaritanos usam, porque o que os samaritanos usam é impuro. E se ele usar o que é impuro, primeiro, ele fica 7 dias sem poder conversar e tocar em ninguém. Aí Jesus fala assim, não, quem anda comigo é diferente. Eu chego lá em Samaria e falo assim, ei filha, dá um gole dessa água aí. Mas o senhor não tem copo, se pegar no meu fica impuro. Isso é bobagem da religião. Me dá a sua água, eu vou tomar com você, vamos bater um papo.
Esse Jesus é fantástico. E para andar com ele, essa segunda fase é complicada. Porque essa segunda fase é a segunda fase que fala do sofrimento, da entrega, da renúncia. Aí muita gente vai embora. Aí muita gente deixa de estar próximo. Se ser fariseu e saduceu fala de orgulho, de vaidade, quem quer andar com Jesus tem que ter solidariedade e misericórdia. Tem que ter compaixão. E a gente não tem compaixão assistindo o programa e depositando dinheiro. A gente tem compaixão quando a gente sai da nossa posição e abraça aquele que precisa do abraço. Porque compaixão é diferente de esmola. Esmola, você dá o que sobra. Agora, na compaixão, você dá o que você necessita. É meio difícil esse negócio, né? Às vezes eu estava... Não sei se aconteceu com vocês, quando alguém te pede alguma coisa que tem um tempão que você quer comer, a pessoa fala assim, nossa, estou com fome, me dá. Nesses dias eu vou confessar. Graças a Deus, estou bem, estou correndo atrás. E o Rafa pagou um açaí de 700 ml. Gente, primeiro ele pagou, esse é o primeiro milagre. Não é, isso aí foi coisa. Lugar top aqui perto da casa dele, eu não sabia ainda. E o suco parece creme, gente. O negócio é grosso demais. E ele falou, só para mim que eu sou parceiro do dono. Quando eu olhei para aquele negócio, ele com, sei lá, 5 minutos acabou, não tinha chegado nem na metade. Ele não pode ir devagar. Eu falei, mas nem aguento fazer igual ele. E ainda com leitinho, tá? Nossa. Eu cheguei lá em casa, a minha esposa, depois, mais tarde eu comi uma família nova, você tem tomado, você tomou um negócio, vou falar para a Regina, lá em casa não pode falar para a Regina agora, tá? Tá bom, tem duas coisas aí, tá? Tá vendo, gente? Não, mas eu... Aí quando alguém chega e fala assim, agora estava um calor desgramado, a gente tinha acabado de chegar da BR, a gente foi pro lado aqui de Impalaveira, bem antes. Aí nós fomos lá no seminário lá e estava um calor de tal, né? E na hora do almoço, pedi uma mentinha pequena, que tem a grande e a pequena. Eu falei, eu quero a pequena, porque é pequenininho, vem uns 2 colheres de arroz. Eu falei, eu quero a pequena. Tá? Todo orgulhoso agora. E tal, e tinha passado a hora do lanche da tarde, porque a gente estava lá dando a aula. Aí naquele calor grande, eu falei, aí quando eu fui almoçar, eu falei, meu Deus, isso aqui é o céu, a gente for tomar esse negócio, não vai engordar, só pode ser o céu, só pode, não tem como o céu não ser assim. Não vai ter nutricionista no céu. No céu vai ter assim, então todo mundo vai fazer outras coisas da vida. Não vai ter mais mal de nutricionista, médico, enfermeiro, injeção. Só cozinheiro no céu. O céu vai ser só cozinheiro, irmão. Glória a Deus. Aí minha sogra já falou, glória a Deus, ela não estava olhando para isso. E aí, compaixão é quando alguém está passando e eu olhar para essa pessoa e falar o seguinte, poxa, essa pessoa também precisa do que eu tenho, então eu vou dar o que eu tenho para ela. Porque eu vivi a história dela e sei o que é passar por isso. É isso que Jesus fazia, ele vivia, ele olhava e ele entrava na história do outro. Ano que vem, se a gente for estudar a história dos profetas, quase todo profeta passa por crise. E praticamente quase todo profeta passou por depressão. Isso aí ano que vem a gente, quer dizer esse ano, né? Nós vamos ver. Quase todo profeta passou por depressão. E todo profeta passou por algum tipo de crise. A crise da angústia fez, lembra de Isaías e Jeremias? Nossa, eu sou um cara que não pode, que eu sou impuro e tal. Essa é a crise que ele está passando. E a partir da crise dele, Deus
Não é que Deus o colocou na crise, porque a crise faz parte da caminhada. Mas a partir da crise dele, Deus fala assim, agora você sabe como é que é, fala para o povo como eu me sinto. Então ele podia expressar profeticamente o que Deus sentia, porque ele tinha passado por coisas assim. É o que vai acontecer com Oséias. Fala para o povo o que está acontecendo comigo, que agora você sabe que é ser traído. Se o povo te traiu, me traiu. Pois é, vocês estão me traindo tem muito tempo. Mas fala para esse povo que eu não vou abandonar eles nunca. Mas como o senhor abandonou, tá vendo? Você vai atrás de sua mulher? Vou, tá vendo? Eu também estou indo atrás do meu povo. Então, essa experiência da angústia da segunda fase, mas também é uma experiência que produz compaixão. Porque passar pelo sofrimento e acordar para a vida é entender que com Deus nós somos mais que vencedores da parte, quer seja na vida, quer seja na morte, e nós podemos ser um com a pessoa que sofre também. Nós podemos dar a mão. É mesmo, velho? É mesmo? Já percebeu o lugar dele? É isso aí. Você vai tomando seu lugar dele. Aí. Vamos aqui que a gente está solto. Ou seja, nessa segunda fase de Jesus, a partir de tudo que Jesus passou e viveu, a galera, Jesus queria ter um tempo de ensino. E falou, esse povo vai ter um sinal. E esse sinal o único sinal que esse povo vai ter vai ser o sinal de Nínive. Agora, aí Jesus começa a falar o seguinte, vocês têm que tomar cuidado com uma coisa, gente. Aí Jesus fala, esse texto, Jesus está, uma palavra se repete muitas vezes. Qual que é a palavra? Pão. É a palavra de Jesus na história, não assustou. Mas também, pão que não assusta. Sério. Pão que não assusta, gente. A palavra pão Jesus repete muitas vezes. E aí, para falar, mas antes Jesus falou assim, cuidado com o fermento dos... Cuidado. E é interessante essa questão do fermento, porque fermento é algo que a gente não vê. Mas o que o fermento faz, gente? Os cozinheiros aí que, graças a Deus, vocês são de Deus, os nutricionistas também. Mas os cozinheiros são mais. Os cozinheiros são de Deus. O que o fermento faz? Faz crer? Aí eles falam assim, cuidado com o dia que vocês estão querendo crescer. Olha. E é interessante, meus irmãos, vou deixar aqui com ela agora, se você quiser aí. Não vai tão fácil assim, não, que não quer justiça mais. É interessante que quando Jesus fala isso, cuidado com o fermento, Jesus está falando, Jesus está voltando ao êxodo de novo. Porque toda a festa judaica, lá as festas dos pães, tinha uma festa que era a festa dos pães ázimos. E toda festa judaica que tinha pão, o pão podia ter o quê? Porque o pão sem fermento lembrava eles o quê? O tempo em que eles passaram. Ó, lembra lá do sofrimento, os castigos do Egito e como vocês viviam no deserto. Então esse pão vai lembrar. Cuidado com o fermento, porque o fermento engana. Cuidado com o fermento, porque o fermento mascara. Cuidado com o fermento, porque o fermento vai fazer com que o negócio fique bonito, mas nem sempre o bonito significa que Deus se agrada dele. Cuidado com o fermento. E nós temos um problema na nossa vida, porque a gente está sempre em busca de fermento. A gente sempre está em busca de fermento para qualquer coisa. A gente sempre quer o grande, bonito, tal, que a gente acha. Se está assim, nós temos uma outra ilusão, né? Deixa eu só sair do meu colo. E nós temos uma ilusão. Qual que é a nossa ilusão? Nós temos a ilusão de que se está arrebentando de crescer, é porque Deus está provando. Nós temos que ter cuidado, porque nós estamos crescendo. E a gente tem que começar a falar, Senhor, não nos deixe sair de debaixo da sua vontade. Por quê? Porque a falta
Porque o não fermento está falando de humilhação e de simplicidade. Vida cristã sem simplicidade, sem humilhação diante do Senhor, não é vida cristã, é religiosidade. É viver como os fariseus viviam. Não é andar pela fé. Na segunda fase se aprende sobre o destino de quem luta contra a religiosidade. Sabe qual é a segunda fase? A segunda fase é a fase da perseguição. A segunda fase é a fase da cruz. A segunda fase é a fase da morte. Vai dar tudo certo. Não, nem sempre. Vai dar tudo certo. Não. Não é que a música está errada, porque é expressão poética, mas na nossa vida nem sempre. A gente tem que tomar cuidado com o pseudo-cristianismo, com a pseudo-santidade. É interessante que quando Jesus começa o seu ministério, vem uma voz do céu. Porque a Bíblia fala assim, alguns evangelistas, né? Depois do batismo de Jesus começa o seu ministério. Não é isso que os evangelistas não estão falando? Mas antes disso tem uma voz que fala assim, este é o meu filho em quem eu tenho. Você sabe que na segunda fase acontece a mesma coisa? Porque se Deus tem prazer quando tudo dá certo, quando tudo parece que não dá certo, Deus continua tendo prazer dos seus filhos. Porque para Deus, presta atenção no que eu vou falar com você, espero que você não fique chateado comigo. Não é o resultado que interessa, é a obediência. Porque para nós o que interessa é o resultado. Então a gente fala assim, Deus, não, tá legal porque o resultado foi positivo. Para Deus não é obediência. Porque na nossa ótica, nem sempre o resultado vai ser positivo, mas para Deus interessa se você fez o que Ele pediu para você fazer. Então nós vamos fazer um negócio, quando eu falar assim, você está doido de você fazer um negócio desse? Que isso vai passar vergonha para Deus? Não, não é isso que eu quero que você faça. Por isso que Mateus capítulo 9, no livro versículo 2, na transfiguração, que eles têm a visão lá, né? Jesus, Elias e Moisés, Jesus fala assim, vem a mesma voz, e eles ouvem a voz do céu falando, este é meu filho, em quem eu tenho prazer. Jesus está mostrando para os discípulos que estavam lá, Pedro, Tiago e João, o seguinte, para vocês muita coisa pode parecer que não vai dar certo agora, porque quando Jesus sai do monte da transfiguração, pouco tempo depois ele está no Getsemane. Para vocês vão entender, parece que está dando certo, mas eu quero dizer para vocês, eu tenho prazer nele, porque ele é obediente. Eu tenho prazer nele, porque vocês podem não estar entendendo nada, mas ele está seguindo a minha voz. Tem momento no seu serviço que eles vão te pedir oração, que eles vão chamar você para a pessoa de Deus. Mas vai ter momento na sua vida que eles vão falar que você não é a pior pessoa do mundo. O que importa para nós é olhar para o céu e saber se na nossa vida Deus está tendo prazer ou não. Essa tem que ser a tônica da nossa vida. Qual tipo de pão nós vamos querer, gente? O pão dos fariseus ou o pão de Jesus? O pão dos fariseus, o pão vistoso, o pão que parece bonito, o pão que traz alegria aos olhos, ou o pão do sacrifício? E é interessante porque Jesus, ele fala tanto de pão nesse texto, que João traz uma explicação fantástica, porque João fala que Jesus nos mostra que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão vivo que desceu do céu e desceu por nós e para nós.
Jesus fala assim, e mais tarde, Paulo, quando escreve aos Coríntios, está tendo uma confusão lá em Coríntios, está tendo confusão, aquela igreja confusa. Na hora eles tinham uma festa chamada Festa Árabe, e nessa festa o pessoal comia, igual nós, gosta de festa e tal. Só que aí o rico não estava esperando o pobre, porque o rico chegava antes e comia tudo. Aí Paulo briga com o rico e fala assim: vocês não comem em sua casa, não, rapaz, vai comer lá na sua casa. E porque quem chegava depois não podia comer. Aí Paulo pega toda essa figura e fala assim: e o que eu recebi do Pai, eu também entrego a vocês. Que Jesus, na noite em que foi traído, partiu o pão e disse: para Jesus, se tem pão, é para ser partido. Para Jesus, o pessoal está preocupado, nós esquecemos o pão. Jesus falou: vocês esqueceram? Gente, tem um pão aqui no barco, e se tem um pão aqui no barco, dá para partir. E quando a gente parte e reparte e entrega, o Pai multiplica. Quando a gente para de olhar para nós e olha para o outro, e quando a gente tem compaixão, quando a gente faz isso, o Pai abençoa. Igual o C.S. Lewis, no final das Crônicas de Nárnia. Meu parceiro Vasco. O leão e o guarda-roupa. Que lá na tábua, tem uma tábua e o leão fala assim: eu me entrego para o sacrifício, eu reparto. Para ninguém morrer, eu morro no lugar de todo mundo. E tinha inscrição lá: se o justo, pá. C.S. Lewis foi fantástico, né, gente? Quem diz o povo que eu sou? Eles estão falando que o Senhor é esse. Nós achamos que o Senhor é o Messias. Aí Jesus está falando assim: mas eu não sou o Messias conforme vocês estão pensando. Eu sou o Messias de Isaías. Vocês não leram Isaías? Vocês leram só o versículo 42? Vocês não leram o versículo 53? Eu sou aquele que veio para tirar o pecado do mundo, sim. Eu sou aquele que veio para amar os que estão em trevas, para trazer liberdade aos cativos. Mas eu também sou aquele que veio para sofrer por todo mundo. E o meu sofrimento vai trazer liberdade para todo mundo. E quem quiser andar comigo tem que entender que é assim que funciona. Tomar a sua cruz, querido, não é só algo seu, para você. Deixa eu falar para você, e talvez não tenha que falar muito desse ano. Salvação, ensinado para nós que é algo só individual. Mentira! Salvação não é algo só para mim. Salvação é sempre para a comunidade, é para todos. Se der, não se preocupe quando você já está salvo. Não, isso não é cristão, isso não é de Deus. Quem é salvo, quem está salvo, ele só está salvo porque alguém fez por ele, e porque alguém fez por ele, ele entende o que precisa de fazer pelo outro. Isso é salvação. Agora, não, eu sou salvo, o outro não quis, então você nunca foi salvo. Você nunca entendeu quem é Jesus, nunca entendeu quem é Jesus. Se você andar e entender quem é Jesus, você vai fazer o que Jesus fez. Se sacrificou por você, você vai se sacrificar pelo outro. Repartir o pão, repartir a vida, repartir tudo que tem, porque você olha para o outro e fala: ele não tem o que eu tenho. Cristo em vós, a esperança da glória. Eu tenho Cristo, eu quero levar esse Cristo para a vida desse meu irmão. Quem diz o povo que eu sou? Vocês estão sendo igual fariseus e saduceus. Nós estamos em busca de poder, nós estamos em busca de status, nós estamos em busca de dinheiro, ou nós estamos em busca dentro de Jesus, único e verdadeiro. Tem momento de festa, tem momento de alegria, tem momento que nós vamos brincar junto, mas vai ter momento de chorar e a gente vai falar: nós estamos juntos. Vamos repartir pão, vamos repartir vida, vamos derramar, vamos chorar. No meio disso tudo, presta atenção. E para a gente caminhar para o final, no meio disso tudo,
Marcos faz questão de colocar um cego. E o problema desse cego de Marcos, diferente de as outras 4 curas de cego que a gente vai ver, que tem, das outras 3, todos os outros foi rápido. Não é? Tem gente que tinha um só, Jesus, filho de Davi, lá em Jericó, aí tá curado, acabou, cara, beleza. O outro traz um cego, tá curado. Esse é diferente. Esse a Bíblia fala que Jesus vai lá, coça, pega o negócio, passa o boi dele e ele não fica curado. Aí a gente lê o texto achando assim, não, Jesus falhou, não é? O negócio de Jesus não deu certo. Só que a gente esquece o que Marcos fez. Marcos colocou essa cura no meio de um diálogo para falar para os discípulos o seguinte, para falar para aquele povo lá, vocês não entenderam? Os discípulos estavam andando do lado de Jesus, convivendo com Jesus, mas não tinham enxergado quem era Jesus. Eles estavam ali do lado, eles estavam andando perto, eles viam milagres, eles estavam vendo curas, eles estavam maravilhados, mas eles não conseguiam entender, eles não conseguiam enxergar ainda quem era Jesus. E às vezes isso acontece com a gente. A gente está feliz, a gente acha que a gente sabe, que a gente sabe quem é Jesus, que a gente conhece Jesus, mas no primeiro problema, na primeira decepção, a gente vai embora, porque a gente não conheceu quem é Jesus de verdade. A gente não sabe. Por isso que ele fala assim, por isso que Jesus teve que fazer isso 2 vezes. Não foi para a primeira fase. Gente, isso aqui foi bacana, mas isso aqui não é tudo. Agora vocês estão vendo quem eu sou de verdade. Por isso que Jesus chama Pedro 2 vezes. Primeiro chamava para Pedro, Pedro vai feliz, só você pescador de homens. Que beleza! Mas depois Pedro conseguiu enxergar a maravilha. Como é precioso andar com Jesus, entregar a vida para Jesus, perder tudo por Jesus, ser morto por Jesus. Por isso que ele nega Jesus, porque ele ainda não tinha conseguido enxergar isso. Ele tinha experimentado muita coisa, mas ele não tinha encarnado nele ainda o Jesus real, Filho de Deus, que veio dar a vida por nós. Mas depois, na segunda vez, lá na praia, ele fala com Jesus assim: o Senhor sabe que eu te amo, mas eu não te amo tanto, porque agora eu sei como o Senhor me ama, o Senhor me ama demais. Não sei se eu consigo repartir o meu pão com o Senhor do jeito que o Senhor repartiu o pão do Senhor comigo. Aí Jesus fala assim: mas eu aceito o pão que você tem, apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus. E a história diz que aí no último dia da vida de Pedro, a história fala que iam matar Pedro, e Pedro reparte o pão, porque ele fala assim: não sou digno de morrer como meu mestre. Aí crucificam ele de cabeça para baixo. Ceia também fala disso. Ceia nos lembra que Jesus repartiu o corpo dele com a gente. Por isso que a ceia tem que ser celebrada com o coração quebrantado, da gente lembrar: Jesus morreu por nós. Partindo o pão, ele disse: este é o meu corpo. Ceia para lembrar que a gente tem que fazer isso com o outro também. E que fazer isso com o outro também nem sempre será legal. É mais do que o altruísmo que o mundo ensina. Não é para que seja satisfatório para nós, mas é para que nós possamos obedecer ao Deus dos céus. Porque na hora que não for legal para nós, que não for satisfatório para nós, que a gente não quiser dar o que Deus pediu para a gente dar, que a gente não quiser entregar o que Deus pediu para a gente entregar, que a gente não quiser servir o que Deus pediu para a gente servir, a gente lembra da oração de Jesus no Getsemane falando: Pai, seja feita a tua vontade. Isso também é ceia. Está angustiado, mas ele fala assim: Pai, eu sou o pão vivo
que desceu do céu. Seja feita a sua vontade. Que Deus tire o nosso pensamento dos fermentos e que a gente passe a olhar só para Ele. Que nós não sejamos saduceus, preocupados com a vaidade e com o nosso nome, como os fariseus. Que nós possamos falar: Senhor, nós queremos o pão ázimo, para termos simplicidade e humildade diante do Senhor e diante dos homens. Minha oração é para que essa noite, de alguma forma, o Espírito tenha falado com você como Ele falou comigo. E que Ele possa transformar o que foi falado em semente, que essa semente caia e germine nos nossos corações, para a glória de Deus. Desse mesmo jeito, o coração quebrantado e a gente refletindo, eu queria te convidar a ficar de pé. Vou chamar a Dona Maria aqui, o Wagner e o Wallace para repartir, para entregar os elementos da ceia. Eu queria que a gente ceasse nesse espírito. Minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha alma. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Lá do outro lado. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Todo mundo já foi servido? Já alguém? As crianças em pé. Amém. Foi pegar para pegar lá o
o sol se apagou, ali estava o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado.
acontecer pela tua graça, pelo teu Espírito, pelas missões de vida do Cristo. Seja conosco, Senhor. Queria chamar as crianças aqui na frente, que elas vão apresentar um versículo para a gente. Vamos estar encerrando e estar partindo ali para o nosso lanche. Amém? Vamos lá? Amém. Versículo. Dias virão e que o mundo terá fome e sede. Não sede de pão, nem de água, mas da palavra de Deus. Amor do homem. Nós vamos orar, irmãos, para um irmão precioso que a gente conhece. Nós vamos orar para um irmão precioso que a gente conhece. A filha teve um neném agora, chama Laura, é o Wallace e a Renata. O filho nasceu acho que ontem, sexta-feira, ele está no CTI. Dando convulsão, recém-nascido. Quero que você ore na sua casa também. Deixa eu orar, meu Pai, nós temos que colocar, Deus, a vida desse bebê diante do Senhor. E a gente sabe que nessa altura da vida, depois de filhos grandes, esse bebê foi um presente do Senhor. Então nós oramos para que o Senhor intervenha com o seu milagre. Sabendo que o Senhor pode fazer, nós cremos na bênção do Senhor para eles nesse momento. Como igreja, nós oramos e ministramos, ó Deus, cura sobre a vida daquela criança no nome de Jesus. Que o Senhor seja honrado. Amém. Que a graça de Deus, Pai, que as doces consolações do Espírito, que o amor inconfundível de Jesus seja sobre todos nós, hoje e sempre. Que Jesus te abençoe. Vamos por hoje lá embaixo.